Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Salomão Invest e hoje nós estamos recebendo Ricardo Quindós, que eu posso chamá-lo de Elon Musk brasileiro. Ao menos, cara, não tem essa pretensão toda, não. Pessoal, para quem não sabe, para quem não conhece, é, hoje aqui no Brasil existe um embrião, ou já saiu da fase embrionária do mercado aeroespacial, e o Ricardo Quindós é um investidor do ramo aeroespacial, gente. Muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite, Ricardo. Muito obrigado você pela oportunidade aí e te dar os parabéns aí pela evolução do seu canal aí, evolução do trabalho que você tem feito. Muito legal, muito legal. Ô Quindós, para a gente começar, me fala quem é Ricardo Quindós e o que é a Versace. Vamos lá. Ricardo Quindós, antes de mais nada, é uma pessoa que tenta buscar e acreditar, alinhar, né, a sua vida com seus sonhos. Então, desde pequeno, esse tema aeroespacial está presente na minha vida, né? Então, seja por conta da minha criação, pelo meu pai ter sido oficial aviador da Força Aérea, e eu fui educado para me tornar também, né? Acabei não dando certo por conta de problemas de saúde, mas a ideia é sempre ter presente comigo. Eu acabei me tornando engenheiro, acabei atuando em diversas indústrias, né, como engenheiro, e em um determinado momento eu resolvi, me fiz uma pergunta que era o que eu estava, aonde eu estava, para onde eu estava caminhando, né? E eu voltei a minhas origens, ao ponto inicial. Então fui procurar fazer um mestrado no Instituto de Pesquisas Espaciais. Acabei não levando ele para frente, acabou não dando certo o mestrado por lá. Mas ele me abriu a cabeça, me abriu horizontes, que eu pude enxergar novas possibilidades. E aí, em um momento, a Versace cruzou com o meu caminho. A Versace, ela não é criação minha, ela é a criação do Vinícius Mendes, que é que hoje é meu sócio, e ele é o cara que foi o criador, ele é o grande sonhador por trás disso, ele que começou a, a ideia do que veio a ser a Versace. E eu entrei nisso justamente como você está dizendo, como um investidor anjo, sem projeção de obter retorno ou coisa parecida, simplesmente para impulsionar o negócio. Só que eu acabei me aproximando muito e acabei estando muito próximo, que eu acabei me tornando parte da Versace, né? Então eu ajudei no primeiro momento, quando o Vinícius estava desenvolvendo um protótipo experimental como a Versace, para um protótipo de conceito experimental, não era um protótipo de voo, não era um protótipo De de, satélite. de satélite, desculpa, e não era aplicável. Então eu conheci porque por ter passado pelo INPE eu fazia parte de alguns grupos de discussão do setor, e aí eu tomei conhecimento das ações do Vinícius ali e achei fenomenal a ideia dele, o que ele estava querendo propor e o que ele estava querendo fazer. E eu achei isso muito bacana do ponto de vista de que eu também tinha meus sonhos quando eu era jovem. Hoje eu estou no alto dos meus 42 anos e o Vinícius tem uma diferença de 20 anos para mim. Então, eu observando as ideias e a vontade do Vinícius de realizar as coisas ali, eu me vi meio que refletido nele, né? E isso me deixou com a intenção de, se eu posso ajudar esse menino, eu vou ajudar. E, Então, e me diz uma coisa, conta pra gente aquela história de como você chegou e fez o investimento. Parece que ele abriu uma vaquinha virtual, foi isso? Na internet? exatamente. A ideia era justamente essa. Como eu comentei, ele estava com um projeto de conceito, né, para provar um conceito, e ele estava tentando levantar fundos na internet
para poder realizar esse experimento, né, com a vaquinha. E ele tinha conseguido arrecadar, acho que até 50% do valor. Não me lembro exatamente agora qual que era o valor. Eu sei que eu fui lá e inteirei os 50% e ainda botei mais 10% em cima, que ele queria, em cima disso. E eu não tinha nenhuma pretensão, eu só queria realmente ajudar o cara a andar para frente, né? Queria ser, dar O empurrão. um empurrão, exatamente. Eu admiro quem tem a iniciativa, admiro quem sonha e quem vai atrás para tentar fazer acontecer, porque o que acontece é que todo momento, a todo minuto, em toda a sua caminhada, você sempre vai ter todas as fontes, tudo que tiver à sua volta vai estar contra você, quando você está tentando pensar de forma fora do padrão, quando você está pensando fora daquele padrão que te cerca, né, que te molda. Então, eu admiro quem tenta ir contra isso, e eu vi nessa iniciativa dele essa vontade, né? E eu falei, olha, eu posso ajudar, dá para fazer, eu não vou ajudar esse menino a transformar isso em real, né? É, quando você fala aí fora do padrão, vamos falar assim, né? Vamos falar de Brasil. Quando Sim, você fala em investir numa iniciativa aeroespacial, 99,999% das pessoas não vão te levar a sério, visto claro, que o claro. Brasil não tem, como eu posso dizer, nem vou falar que não tem know-how, mas não tem histórico dentro desse É, ramo de forma comercial, de forma popular. eu Quando não você... diria nem que, lógico, tem esse agravante, né? Porque quando você comenta sobre qualquer coisa nesse ramo, você, aqui no conceito Brasil, porque a, a, a média intelectual brasileira, ela é muito baixa. Então, acesso à educação, acesso à informação eu nem digo, mas acesso à informação de verdade, né, de real. Porque as pessoas sabem acessar, têm acesso ao celular, acesso à internet, têm informação, mas elas são ignorantes do que a cerca. Elas são extremamente não, limitadas, são não míopes. conseguem enxergar além as possibilidades. Não. As pessoas realmente vão atrás de informações que dizem do que é o cotidiano delas. Elas não se aventuram além daquilo que os olhos alcançam. Então é notícia sobre a novela, é fofocas de artista, é o resultado do jogo de futebol, é quem contratou quem, é o Big Brother. É isso. Então, quando a gente fala sobre notícias, é isso. Às vezes avança um pouquinho mais sobre o candidato, o político de estimação da pessoa, ou o político que ela detesta, e não avança muito além disso. Você não tem pessoas buscando se informar sobre possibilidades e horizontes que estão além daquilo que é o dia a dia da pessoa. Então, E então vamos trazer luz para esse pessoal, vamos trazer sim, conhecimento, né, pelo canal Salomé Invest. claro. Afinal de contas, estamos entrevistando hoje um cara que está investindo no ramo aeroespacial. Então, explica para a gente, o Quindoz, o que é o mercado aeroespacial hoje, o que ele representa e qual que é o potencial dele. Tá. Bom, eu queria mostrar uma apresentação para o seu público aí. Uhum. Queria passar ela porque Vamos lá, tem mais alguns detalhes aqui bem interessantes. Deixa eu dividir com vocês. vamos lá. Vamos trazer conhecimento, vamos mostrar para o pessoal que, meu, que a gente pode ir muito além. Investir é ir além. Gostaria de fazer primeiro um paralelo com essa imagem que diz justamente sobre a evolução, né? E o que faz com que a gente não esteja hoje brigando com comida por outros animais na savana é justamente o fato de que a gente evoluiu, a gente desceu da árvore por curiosidade, foi para o chão e ali a gente aprendeu a se virar no chão, né? Aprendeu a dominar o fogo, aprendeu a desenvolver ferramentas
E isso levou a gente onde a gente está hoje, né? Um pouquinho mais além, eu gostaria também, seguir nesse mesmo sentido de evolução, a gente tem duas imagens aqui bem icônicas. Aqui na esquerda, a gente tem a imagem, é um memorial às grandes navegações que fica ali em Lisboa, do lado da Torre do Tombo, na orla de quem está olhando para as Américas, bem ali na pontinha de Portugal. E ela representa justamente os grandes navegadores. Então a gente tem aqui lá na frente tem o Vasco da Gama, e aqui para trás tem todos os demais navegadores, Gomes de Sá, Pedro Álvares Cabral e outros. O que, que ela representa? Representa o desbravamento, representa o investimento no algo novo, a aventura para algo que pro desconhecido. Porque graças a isso Portugal se tornou um reino muito grande na época. Tinha colônias no mundo inteiro. Dá para se discorrer sobre vários outros temas a respeito disso, mas o que importa aqui nesse ponto é o empreendedorismo que houve nesse ponto, onde as pessoas acreditaram e foram atrás de algo, se aventuraram a algo que eles não conheciam, né? Na nossa direita, a gente percebe o mesmo aspecto do desenho, a mesma estrutura, e aqui na direita é uma estrutura, um monumento ao cosmonauta, e ele está na Cidade das Estrelas, em Moscou. Aqui na frente a gente tem o Yuri Gagarin subindo as escadas para ir ao espaço, subindo na Soyuz, né, na nave que levou ele. E aqui atrás toda a estrutura que acompanhou ele, né, todos os engenheiros, técnicos, outros cosmonautas, todo mundo que suportou para que ele conseguisse chegar aí e se tornar o primeiro astronauta, se tornar a primeira pessoa a ir ao espaço. Então, esse aqui representa a conquista do espaço, o primeiro passo em direção ao desconhecido, a uma nova fronteira de desbravamento, assim como nossos amigos aqui da esquerda fizeram no tempo deles. Então, a gente tem um paralelo de fronteiras de desbravamento e investimento numa coisa nova, num cenário totalmente desconhecido. E isso é motivador, porque como eu ouvi muito durante o tempo que eu estudei lá no INPE, a gente está na fronteira do conhecimento, porque muitas vezes quando a gente estuda como engenheiro ou demais profissões, a gente estuda dentro de um leque de coisas que já foram abordadas, de pessoas que já experimentaram, testaram, aprovaram, desenvolveram esse tema. Agora, quando a gente está nessas duas condições, ou desbravando, como foi no início das grandes navegações, ou desbravando quando foi o início da exploração espacial, e ainda você está na fronteira daquilo que se conhece a respeito do tema. Então, você tem um horizonte de possibilidades que pode te permitir crescimento econômico, crescimento intelectual, crescimento científico, crescimento como pessoa. Então, te abre um horizonte muito amplo, né? Isso é só um paralelo para poder situar como os dois lados, apesar de serem cientificamente muito distintos, eles seguem a mesma direção desse rio de conhecimento. Então, quando a gente fala sobre a parte de exploração espacial, deixa eu voltar mais uma aqui. Isso sobre o Gagarin é a exploração que a gente já chama como exploração clássica. É o período de exploração lá do começo mesmo, quando foram descobrindo as primeiras coisas. Para se ter uma ideia, quando o Gagarin foi para o espaço, não se tinha noção de como o corpo humano iria se comportar no espaço. Não se tinha noção de como é que o corpo ia suportar ali. Ele não sabia se primeiro se tinha vácuo, não tinha essa primeira informação. Segundo, se tinha vácuo, como o corpo ia se comportar. Eles não sabiam como se comportar com relação à gravidade, porque eles também não tinham noção da flutuação no espaço. Então foi tudo coisa que foram se descobrindo conforme você foi evoluindo, foi avançando. Parecem coisas meio óbvias para a gente hoje em dia, quando você olha, mas isso tudo teve que ser descoberto. Então, quando o Gagarin foi lá para frente, foi exatamente a mesma coisa quando
grandes navegadores do passado fizeram a primeira travessia oceânica. Não sabiam o que encontrar. Para eles, o mundo acabava numa parede. E aí eles não caíram, descobriram alguma coisa para frente. Então, quando a gente fala agora da exploração comercial do espaço, não mais a vertente estatal, quando tudo isso começou, a gente fala sobre a abordagem do New Space. E quando a gente abre com o New Space, a gente pensa logo imediatamente em grandes empresas como a SpaceX, ou a Virgin Orbit, ou a neozelandesa, a Rocket Lab. Então, a gente tem um mercado já formado, um mercado que está em crescimento. Lógico, existem grandes empresas estatais, como a CNAS, que é a Agência Espacial Chinesa, a gente tem a ISRO, a Agência Espacial Indiana, a gente tem a Roscosmo russa, a gente tem a ESA europeia, que também faz esse tipo de serviço, e a NASA hoje, que se utiliza da SpaceX. Mas, paralelo a isso, existem milhares de outras opções, milhares de outras empresas e setores específicos que estão surgindo no mercado. Então, só para ter uma leve ideia aí de como as coisas estão indo, como as coisas têm caminhado, esse aqui é um levantamento que foi feito pela Euroconsulting no ano passado, e ele levanta a quantidade de satélites que tem de atividades operacionais espaciais por país. Então, hoje, a grande concentração ainda está lá nos Estados Unidos. Mas você pode observar que a China está se aproximando, a Rússia está se aproximando, a França, a Índia e os demais países, incluindo o Brasil. E quando você observa por ano a movimentação independente de país, você observa que ela é numa flat, é numa linha bem tênue. E aí, quando chega perto de 2010, não coincidentemente, 2010 é o lançamento da SpaceX, é o início das operações da SpaceX. Então, quando chega aqui em 2010, a gente observa que é um salto. E esse salto está cada vez maior. Essa distância vem se ampliando cada vez mais. É um mercado, então, que está Em franco crescimento. potencial de crescimento é monstruoso, então. Sim, ele é gigantesco. É muito, muito grande. E aí, a gente, quando observa o número de lançamentos de satélites feito dos últimos principais 10 campos de lançamento. E quando você observa, você vê que quem está na frente é o campo de lançamento da Agência Espacial Indiana. Eles estão na frente de todo mundo, indiferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito mais operação espacial porque eles estão há muito tempo nisso. Eles já estão há mais de 50 anos nessa área. A Índia começou há menos de 20 anos. E a gente não ouve tanto, né? Aqui, né? Não. Notícia, não chega tanto, né? Então, é o que eu tinha te dito, né? A visão das pessoas é muito limitada, o campo de horizonte delas é muito limitada. Então, para elas, quando você comenta sobre a exploração espacial, a primeira coisa que passa na cabeça é NASA. Só que a NASA hoje, ela não opera nem seus próprios foguetes, ela não tem mais nada, ela é só uma agência que tem dinheiro e quer investir em alguns lugares específicos do interesse dela. É isso que ela quer fazer. Ela não tem mais corpos de engenheiros ali nem nada. Ela financia alguns grupos de pesquisa para que vá numa direção específica. Lógico, ela tem toda uma estrutura ainda muito grande que foi fundada, foi formada, que ainda continua operacional. Mas ela já não é aquela NASA do passado que todo mundo vislumbra, sabe? Aquela NASA gloriosa. Não é. Aquela NASA que você olha no filme Apollo 13 lá, por exemplo, Uhum. não é mais aquilo. Tá? Então, se você quer uma imagem parecida com aquela NASA, você está olhando para a direção errada. Você tem que olhar para a China e para a Índia. É lá que está o futuro, então. É lá que está o formato do que era a NASA no passado. Então, a Índia hoje ela é um país extremamente especializado em lançamento de pequenos satélites, que são os CubeSats. Que é o que Por você quê? investe hoje. Exatamente. A gente Vamos lá. converte isso em dinheiro. Pois bem, está aqui para você. Então, a gente simplesmente está falando aí de um mercado que representa
vai começar, já vai representar, hoje ele já representa aí seus 350, 330 bilhões de dólares no mundo inteiro. E ele tende a crescer mais 150 bilhões, 100 ou 150 bilhões nos próximos 2 anos. Então, aí a gente observa que o segmento tem crescido tanto na parte de equipamentos de terra para fazer comunicação com esses satélites e operações usando as informações deles, como os próprios serviços dos satélites, que são essa pontinha azul aqui. É aqui que está o foco da onde os investimentos devem acontecer. Né? Essa aqui é a mesma curva, só que mostrando um crescimento mundial, mostrando esse crescimento de forma mundial, né? E esse segmento de lançadores, que é onde a SpaceX hoje está operando, tem aumentado cada vez mais, né? E a gente observa que o ROW significa resto do mundo. Então a gente observa que o resto do mundo tende a aumentar Tá. com o passar do tempo. Aham. Tá? Então quando a gente está olhando para a Europa, diminuindo cada vez mais, Estados Unidos deu uma crescida por volta de 2018, 2010, 2018 deu uma subida, que representa justamente a entrada da SpaceX em operação comercial, mas o resto do mundo, China, Índia e outros, Nova Zelândia, estão ampliando a distância aqui e vão aumentar cada vez mais. Onde entra isso? No espectro nacional. Como acontece isso? Aqui no Brasil, quem rege essa gestão é a Agência Espacial Brasileira. Então, a gente tem uma agência, como hoje a NASA é lá nos Estados Unidos, uma agência de verdade. A gente tem uma agência aqui no Brasil. E essa agência ela tem alguns planos de diretrizes de operação do espaço aqui para as finalidades dela. Então, eles fazem uma leitura, eu não diria que é anual, mas a última que saiu é essa, eles estão numa revisão ainda de uma próxima, mas o relatório que a gente tem, o último, é justamente de maio de 2019, onde eles traçam aqui as demandas que eles enxergam para o mercado nacional. Então, a gente tem imagens de resolução espacial, dados de radiometria espacial, imagens de alta resolução, modelos digitais, que hoje está em voga, eu vejo muitas pessoas falando sobre LIDAR, desse novo modelo do iPhone que ele tem, o tal do LIDAR. É isso que é o LIDAR, é processamento de imagem de alta resolução para processamento de elevação. E Você me, emitir um sinal. e me diz uma coisa, então, é tipo, esse guia da AEB, vamos chamar assim, né, da Uhum. Agência Brasileira, a Espacial Brasileira, é ela que então direciona o mercado privado nos seus investimentos no ramo aeroespacial aqui no Brasil, é isso? Não necessariamente, porque o que acontece é que ela representa os interesses do governo no Brasil, né, Uhum. o interesse do governo brasileiro com o espaço. E, em virtude disso, ela não tem estrutura para desenvolver, ela não tem estrutura para pesquisar ou coisa parecida, ela busca isso no mercado em outras empresas. No Ah, passado, ela buscava muitos aham. centros de pesquisas federais, estatais, e o que seja, e hoje ela está meio mista, ela está buscando, porque agora temos a possibilidade de ter outros players que não sejam governamentais. Né? E aí Então, aí é onde a Versat entra. é aí onde a Versace entra. Então, em cima dessa estrutura, que são as demandas que o governo, que a agência identifica como uma possível necessidade, que são passíveis de poder fomentar ou explorar, então entra onde a gente cai, a Versace. E por integrar essas informações, a gente se considera dessa forma, como um programa espacial privado e 100% brasileiro. Então, nosso objetivo justamente é buscar isso, é tornar o espaço acessível a todos. Então, todos, quando a gente se refere, é a criança que sonha em trabalhar no setor, é o estudante que está se formando em engenharia e que gostaria de ter uma oportunidade, é
pequeno agricultor que precisa de informações de qualidade disponíveis de forma eficiente para que ele possa otimizar a produção agrícola dele de forma inteligente. Então, como eu comecei dizendo que nossa história começa com um sonho, justamente o que a gente pretende fazer é permitir que outros sonhem em conjunto com a gente, trazer outras pessoas para que sonhem junto com a gente aqui. Legal. Então, o objetivo, o propósito do seu investimento é revolucionar o cotidiano do brasileiro através da tecnologia, do acesso ao espaço. Sim, tornar acessível a ele, para que essas informações estejam disponíveis. Na verdade, a gente já está numa situação hoje onde as tecnologias espaciais estão presentes na nossa vida o tempo todo. Mas Então, eu vem, duvido é muito. tudo de fora, né? Não tem nada assim. Pouco, é muito pouco. Não, não tem. Mas você está com ela presente no seu ambiente o tempo inteiro. Sim. E você não percebe isso. Uhum. Você não percebe o quanto é. Só para fazer um parâmetro disso, se desligarem os satélites de comunicação, fica sem internet. Eu quero ver como o mundo se sobrevive sem internet. Então, vou entrar um pouquinho nas áreas onde a gente está operando, onde a gente está desenvolvendo, está trabalhando. A gente tem um projeto promissor aí desse segmento. Como eu mostrei, no segmento de nanosatélites, pequenos satélites, graças à evolução da tecnologia, permitiu a miniaturização de componentes e permitiu diminuir o tamanho dos satélites, porque no começo eles eram enormes, Uhum. eram do tamanho de pequenas vans, pequenos caminhões. E hoje a gente tem satélites que são medidos, o nome dele é CubeSat, que são medidos como cubos, Uhum. onde ele tem arestas, lados de 15 centímetros para cada lado. Então, cada unidade dessa de 15 centímetros é chamada de um U. Então, eles variam entre 1 até 12 Us. Então, o objetivo é trabalhar justamente dentro dessa área de LEO, fazer o lançamento dentro dessa área de LEO até 500 quilômetros, carregando no máximo até 500 quilos. Ou seja, Então, eu estou vendo aqui então, que a VSAT, além do satélite, do CubeSat, vocês também têm a parte de desenvolvimento do foguete, como sim, popularmente. a gente tem um conceito de um lançador, um conceito de forma mais inteligente. Na verdade, a VSAT, o nome VSAT é um acronismo para Very Smart Application Technology, que é justamente pegar tecnologias que já existem, que já foram trabalhadas, e começar a desenvolver elas para aplicação prática, né? Então, hoje a gente trabalha no desenvolvimento de um tipo de motor para esse lançador que, nas condições de operação em Brasil, quando a gente comenta sobre o Brasil, ele permitiria uma economia de combustível de aproximadamente até 50%, entre o que o motor é capaz de economizar, mais a localização geográfica da base de Alcântara aqui no Brasil, permitiria uma economia de aproximadamente 50% com relação ao lançamento em qualquer outro lugar do mundo. E me diz uma coisa, a não ser que você ficou milionário, eu não estou sabendo, você é o cara que, teu Vinícius, que é o seu sócio, né, que é o cara Sim, que despertou o sonho, e você é o cara que, vamos chamar de investidor número 1. sim. Como que tá a busca de recursos, de investimentos para tornar isso realidade? A gente tem feito alguns avanços em alguns fundos de pesquisa do governo, né? Junto com a FAPESP, junto com alguns outros fundos, a própria agência espacial direcionou a gente para algumas outras fontes de recurso. E esse é um outro ponto importante de se abordar, né? Porque o Brasil, justamente pela forma como a gente comentou da
da capacidade intelectual média brasileira e do interesse de busca por informação não é da natureza brasileira o desenvolvimento e pesquisa de alta tecnologia. O perfil brasileiro ele busca um pesquisa e desenvolvimento de aspectos humanos, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, aspectos que dão retorno no curto e médio prazo. Então, você tem projetos que podem se tornar extremamente aplicáveis em curto e médio prazo. Um projeto como este, de longo prazo, é um pouco mais difícil. E Então, a gente... quanto tempo leva? Assim, né? Então, vamos supor que agora nosso vídeo vai ao ar e, pela graça divina, algum milionário, bilionário brasileiro resolve investir. Em quanto tempo esse investimento ele sairia do papel? Aí a gente está Mas estimando aí entre 5 e 7 anos. 5, 7 anos. Então, hoje, se a gente começar hoje, Isso a gente 2021, comentando sobre o lançador. 2021, então 2028 a gente teria um lançador, então. Exatamente. Tá. E aí você falou isso sobre o lançador. Agora tem o CubeSat, certo? Exatamente. Vamos para o próximo. Então, esse aqui é o cara mais desenvolvido, onde tudo começou, né? Esse é uma visão artística do que é o CubeSat, né? E aqui a gente tem algumas imagens que são trabalhadas com um sistema desenvolvido pelos próprios componentes da Vesat. O pessoal que trabalha junto com a gente desenvolveu essas aplicações. Então, o que, que a gente enxerga aqui? A gente enxerga imagens que já são imagens de satélites correntes, são imagens disponíveis no mercado, são imagens de satélites europeus, da Agência Espacial Europeia, que a gente buscou essas imagens somente para teste e aferição do nosso sistema, que é fazer a identificação para praticar a agricultura de precisão, para conseguir fazer a agricultura de precisão através de aplicação de filtros para cortar os comprimentos de luz, os comprimentos das ondas de luz. Então, através dele, a gente consegue identificar pontos de deformação, a gente consegue identificar pontos de acúmulo de água, a gente consegue concentração de nitrogênio, concentração de dióxido de carbono, alta concentração de enxofre. A gente consegue porque esses elementos emitem, eles refletem um determinado comprimento de luz. E através de filtros que a gente passa em cima dessas imagens de satélite, a gente consegue obter esse resultado. Essa informação, na ponta, ajuda na produção agrícola ou no zoneamento urbano ou em outras atividades, como eu comentei, em atividades cotidianas que a gente não percebe. Então, o que o satélite faz, na verdade, né? Ele é de dimensões menores. Aqui, como eu comentei, cada U vale aproximadamente 15 centímetros quadrados, né? 15 centímetros cúbicos. Então, aqui a gente tem 4 U's, na verdade, né? Esse daqui está com 6 U's. E seria o nosso modelo, está sendo trabalhado para fazer um voo de teste dentro da atmosfera ainda, fazer um voo com um balão meteorológico, para validar os componentes, validar toda a estrutura, para mostrar que a tecnologia é viável, que a tecnologia é possível de fazer um satélite diminuto, de baixo custo e operacional. Então, uma vez validado isso... E me diz uma coisa, quando você fala baixo custo, quanto custaria, qual que é o custo do investimento para desenvolver esse CubeSat que a gente está vendo aí? Esse CubeSat a gente está estimando o valor dele, ele está com um valor estimado de R$200 mil. R$200 mil. É. Então, se a gente for aí R$200 mil, dá $40 mil, né? Jogando a R$5. É um custo bem baixo. Bem baixo. Se você levar em consideração que o governo federal, o Ministério da Defesa, o Estado-Maior do Ministério da Defesa aprovou a compra de um satélite a, se não me engano, R$175 milhões.
Daria para comprar um montão de CubeSat. Um montão desse. Isso estão falando de um único satélite que eles não. As especificações que eles passaram, que eles disseram para a mídia, simplesmente cabe dentro desse satélite. E me diz uma coisa, quantos, para a gente, vamos pensar assim, né, para a gente fazer uma cobertura do território nacional, quantos CubeSats desses seriam necessários? A gente precisaria de em torno aí de uns 12, pelo menos. 12. 12. 12. Então a gente está falando aí de 500 mil dólares. É. 500 mil dólares. 2 milhões, 2,5 milhões de reais. Uma fração do que foi gasto, que foi aprovado aí no orçamento da defesa. Mas se você for ver o histórico de gastos aí dentro desse segmento, é absurdo. Como eu já vi algumas críticas aí dessa parte política, o governo, a parte estatal, gasta muito e gasta mal o dinheiro. Investe muito mal. Então você gasta um dinheiro absurdo em tecnologias que não vão ser utilizadas. A gente tem um satélite que custou 2 bilhões de dólares, que foi construído na época do governo da Dilma, ainda passou pela época do Temer e foi lançado na época do Temer, em 2016. Ele é um satélite geoestacionário, foi desenvolvido para uso de comunicação e defesa, só que está lá no espaço a 37 mil quilômetros de distância da Terra, praticamente sem uso. Entendi. Mas me diz uma coisa, vamos falar do CubeSat aí, que é o que... então, uma vez que a gente, né, investiria aí, vamos chamar uma constelação de satélites, Sim, esse é o nome mesmo. uma constelação de satélites de 500 mil dólares, 2,5 milhões de reais, em quanto tempo o investidor ele teria o retorno desse dinheiro, desse investimento? Olha, a gente estima que o retorno deva dar por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Isso só prestando serviço de Só prestando monitoramento. serviço, exatamente, serviço de telecomunicação, monitoramento, porque o satélite ele é multifunção. A priori, o nosso projeto foi idealizado para cobrir essa parte de monitoramento agrícola, para trabalhar com a parte de prover dados para a agricultura de precisão. Mas ele pode ser adaptado para outras atividades. Então, uma das partes que a gente já pensou e deixou já aprovisionada para isso é a parte de triangulação de comunicação para áreas remotas. Então, cobertura de sinal de celular ou sinal de algum tipo de comunicação, UHF ou VHF, na região amazônica, por exemplo, é extremamente possível. Legal. E me diz uma coisa. Bom, você diz hoje que você busca recursos, né? A V7 busca recursos em fontes estatais. É uma das fontes que a gente tem Se, trabalhado, eu, Alonso. se algum investidor que estiver assistindo a gente aqui quiser fazer esse investimento, como que ele acha a Vsat? Como que ele entra em contato com a Vsat? A gente tem os canais de comunicação aí pelo nosso website. Né? A gente tem o website, tem os nossos links aí nas mídias sociais também. Então, qualquer forma de comunicação acaba sendo feita por aí. A gente tem E me diz uma nossos coisa, canais. qualquer um pode investir na Vsat? Teoricamente, sim. A gente não tem um plano hoje desenvolvido para isso. A gente tem desenvolvido com recursos próprios o que a gente tem tido, né? O nosso satélite está no momento, eu diria, do meio para o fim, para finalizar o protótipo para voo, para fazer os ensaios em voo. E uma vez que validarmos o ensaio de voo, aí vamos pensar como vai ser a próxima etapa. Porque até lá a gente está usando recursos próprios, né? Uhum. Bom, aí eu vou te fazer duas perguntas. A primeira pergunta, uma vez o CubeSat da Vsat pronto, testado, homologado, como que seria esse envio para o espaço?
Uhum. uma vez que aí tem o foguete Pantera de você estaria também em desenvolvimento, mas se ele não estiver pronto, Ele não vai estar, na aqui no verdade. Brasil, o Brasil não tem Uhum. veículo lançador de satélite, como que seria esse lançamento? E eu gostaria, depois, que você já passasse para a gente aí qual que é a sua expectativa para o ano de 2021 no ramo, né, de investimento na área aeroespacial aqui no Brasil. Bom, o mercado aeroespacial no Brasil, ele é, como eu comentei, um mercado em ascensão. A gente tem potencial, a gente tem um país de dimensão continental que demanda muita coisa. A gente está habituado, né? Eu diria que quase 70% da população está situada aí no eixo que vai do sul até uma parte do nordeste. Então esse trecho do país, costa litorânea principalmente, ela é bem servida de meios de comunicação. Então você tem internet de boa qualidade, você consegue um sinal de celular, você consegue se falar. Mas se você começa a entrar para dentro do estado do Mato Grosso, ali para aquela região, o seu meio de comunicação vai se perdendo. Então, ou o país avança para essa direção, ou vai ser avançado para cima do país. Não tem outra expectativa. Não tem mais um mercado onde você pode crescer. Né? As novas navegações realmente são a frente espacial. Então, é o New Space. Então, as grandes empresas hoje no mundo estão indo nessa direção. Você está vendo a própria Amazon crescendo na direção para fazer frente para o Elon Musk na SpaceX, né, com o projeto dele do Starlink. Você tem outras empresas, como a própria Virgin Atlantic, que entrou na área de Virgin Aerospace, uma empresa aérea, se tornando uma empresa de lançamento espacial também. Então, o mercado ele tem potencial de crescimento nesse segmento. Né? Não digo só da área de exploração de lançadores, mas da tratativa dessa informação colhida no espaço, da manutenção dessas informações do espaço, da manutenção da comunicação com esses elementos no espaço e infraestrutura em solo. Então a gente tem um potencial muito grande aí para fazer, para crescer ainda. O Brasil tem aí um universo para crescimento nesse segmento. Então tem muita área para isso. O que a gente espera na Versace agora em 2021 realmente é avançar e concluir o nosso protótipo do satélite para poder fazer o nosso voo experimental dele ainda esse ano e conseguir desenvolver o protótipo do motor do lançador. Isso é para fazer os primeiros testes aí de queima. Não digo de voo, mas pelo menos queima. Testar os potenciais dele, ver se realmente todas as contas que a gente tem feito, todo o desenvolvimento que tem mostrado que ele tem um potencial de economia alto, como a gente tem dito, ele há de se cumprir ali na hora de teste. Então, esse é o objetivo que a gente enxerga para esse ano. Legal. E uma vez o satélite pronto, como que a Vesat colocaria esse satélite em órbita? A gente vai ter que buscar espaço em outro lançador, provavelmente na Índia. Muito provavelmente. Sim. E é fácil isso? É difícil? Como que é? Não, não é difícil. Não é uma coisa difícil. Legal, legal, legal. Quindos, agradeço pela aula do setor aeroespacial brasileiro, setor aeroespacial mundial. Estou vendo que é um Uhum. ramo comercialmente que ainda está engateando, embora você tenha apresentado ali que de 2010 para cá o aumento foi exponencial praticamente na vertical, mas ali eu vejo que é só o comecinho, é o primeiro degrauzinho. Não, é o E primeiro passo. daqui a 50 anos, 40 anos, a gente vai ver que ali foi nada, né? E, cara, eu quero ver a Versace levar o nome do Brasil lá pro espaço. Levar o Brasil pro Ah, espaço, tomara. literalmente. Tomara. Fazemos isso o desejo de todos, né? E o que eu Bacana. espero com isso realmente é o que eu disse, né? Inspirar outras pessoas a também trilharem, tentarem, não seja no
no espaço, mas em outros segmentos que sejam. Acreditar que é possível e não ter... A gente tem uma cultura no Brasil, né, diferente de outros países, que é a gente como fala, martela pelo fracasso, né? Então, a pessoa falha em alguma coisa, ela não tenta nem começar, porque se ela tentar e falhar, ela vai estar taxada pelos demais, as pessoas vão olhar para ela como se ela fosse fracassada. Só que é extremamente o contrário. As pessoas que estão apontando o dedo e dizendo que são fracassadas é que são acomodadas na condição delas e não tentam algo novo. Uhum. A evolução só acontece quando alguém tenta algo novo e sempre que você tenta algo novo, alguma coisa sempre vai acontecer errada. Com certeza. Nem todo dia você acerta. Com certeza, mas bacana, pessoal, né, pessoal do canal Salomé Invest, quem quiser investir, quem tiver 2.500.000 reais para investir na Versace, fala com o Ricardo Quindós, tá certo? Quem tiver mais também, fala com ele, porque a gente hoje está falando de investimento de longo prazo, um investimento que traz retorno, um investimento que tem mercado, o mercado agrícola, do agronegócio brasileiro, é um mercado que facilmente pode absorver esse tipo de tecnologia, esse tipo de serviço. Sim. Então, eu faço questão que daqui a um ano a gente volte a conversar para a gente ver as evoluções. O canal Salomé Invest, a partir deste momento, cria o compromisso com o Ricardo Quindós, com a Versace, de a gente trazer fundos e investimentos para a tecnologia nacional, para a gente, como você falou, né? A gente avançar com a tecnologia e não ser avançado pela tecnologia. Tá Exatamente. ok? Quindós, muito obrigado. Obrigado você aí Até a pela próxima. oportunidade. Maravilha. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família. Já deixa seu like aqui no canal, se inscreva e, invista. Versace. Brasil lá no espaço.